Shalom Aleichem, a paz seja com vocês. A todos meus irmãos e amigos, estamos para essa live, para assim nós estudarmos junto. Entrei 2 vezes aí, mas só que a rede estava caindo com instabilidade. Mas retornamos para uma só plataforma, o Face. Então nós iremos assim, meus irmãos, estudarmos hoje sobre a cura que Yeshua disponibiliza da física, da parte física e da alma, a qual muitos, nesses últimos dias, almeja pela cura espiritual da alma e a física, a qual só será possível através das pessoas que se relacionam com a pessoa de Yeshua, de Jesus. Irei fazer uma tefilá e assim nós iremos entrar fundo nessa palavra poderosa de cura. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, Criador e mantenedor de todas as coisas. Eterno Deus, nesse momento, Hashem, que todas as palavras que saírem de minha boca, as pessoas venham ser impactadas, venham sentir o poder da tua palavra, que venham ser libertadas, venham ser curadas através do teu Filho amado Jesus. Assim, Pai eterno, Deus nos lábios, e que todos sejam edificados em nome de Yeshua. Amém. Então, meus irmãos, nessa noite, iremos entrar fundo nessa palavra de cura, nessa palavra de libertação que Yeshua ele traz para nós. Se você tem alguma enfermidade física, se você tem uma enfermidade espiritual, uma enfermidade emocional, hoje, essa noite, é a hora de você se libertar. É a hora de você clamar aos céus com fé. Clamar com convicção e com certeza, porque o Eterno disponibilizou o teu Filho amado, Yeshua, em uma promessa que ele fez ao patriarca Abraão, de que através de Abraão seria bendito todas as nações da terra. Que através do seu descendente viria Yeshua, Jesus, para curar as nações, curar da morte eterna, curar da morte física e da morte espiritual. Então é nessa jornada de estudos que iremos levar até vocês essa palavra que tem poder. A palavra do Eterno diz que os céus e a terra se mantêm pela palavra do Eterno. Eu convido a você a crer. A mesma palavra que falou em Bereshit, em Gênesis, haja luz e houve luz. Essa mesma palavra falará em vossos corações, falará em vossas mentes, para libertação e para a cura de cada ser humano. Que clamar, que suplicar. Em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, se você tem pouca fé, se você duvida da ação sobrenatural de Deus através de Yeshua, leia as Escrituras
Leia a palavra do Eterno, porque a palavra do Eterno ela é viva e eficaz. A palavra do Eterno não é como um livro que você lê, um gibi, mas a palavra do Eterno, Yeshua fala, as minhas palavras são espírito e vida. As palavras do Eterno, ela restaura a alma, como diz lá em Salmo. Então aqui em Salmo, nós iremos ver que só através da palavra de Deus nós teremos sucesso. Olha o que diz. Em Salmo, Salmo 19, verso 7 diz: a Torá, o mandamento de Deus, é perfeito e restaura a alma. A instrução de Adonai é clara e faz sábio o tolo. Então a palavra de Deus, ela restaura a alma. A Torá de Deus, os mandamentos, os ensinamentos de Deus, ela restaura. O que é restaurar? Restaurar é retornar ao original. É você pegar um jarro e você restaurar ele. Se estiver danificado, fazer alguns reparos, restaurar. Então a palavra de Deus, ela restaura a alma. A Torá de Adonai é perfeita e restaura a alma. A instrução de Adonai é clara, faz sábio o tolo. Então, você sabe por quê? Nesses últimos dias, as pessoas têm se deparado muito com a doença espiritual da alma. Você sabe por que as pessoas têm muitas das vezes adormecido na doença física? As pessoas têm se acomodado no seu estado, muitas das vezes doente, porque não lê as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, ela restaura a sua saúde, ela restaura o seu casamento, ela restaura a sua vida emocional. Aleluia! A palavra de Deus, ela tem poder, meus irmãos e amigos. Ela tem poder. Yeshua chegou lá em Lázaro, já haviam 3 dias ou era 4 dias de enterrado, de sepultado, já cheirava mal. E o homem, o dono da vida, a vida chegou lá e falou: saia para fora, Lázaro. Levante, saia. Não importa o estado a qual você esteja. Essa palavra é que liberta. Essa palavra é que mantém o servo do Eterno, o discípulo de Yeshua, de pé. Não confie em homens. Não confie em argumentos de homens. Mas confie na palavra de Deus. Então, muitas das vezes, a cura não vem porque as pessoas elas se acomodam. O deserto não é um local de morar. O deserto é um local de passagem. Não é um local de permanecer. As pessoas, elas convivem com o problema. Elas gostam de conviver com o problema. Elas gostam de viver no deserto. E o deserto e o problema não é para viver no deserto, e o problema não é para se acostumar com o problema. É através do problema que você será um vencedor. Você, meu irmão, você, minha irmã.
É através dos obstáculos que você vai ver o poderio de Deus em sua vida. Então a palavra de Deus, ela restaura a alma, ela traz o ser humano para o estado que ela vivia antes do problema. Então aqui, em Tiago, olha só, se o servo de Deus, ele tem falta de sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, Tiago é Iacov, né? Iacov, Tiago, na Bíblia judaica 1, 5 a 7. Olha só o que diz aqui. Entretanto, se algum de vocês falta sabedoria, peça a Deus que a todos concede de modo generoso e sem condenação, e ele será dada. Peça, porém, com confiança, sem duvidar. Porém, o incrédulo é semelhante a uma onda do mar, arremessada e guiada pelo vento. Então, peça a Deus com fé, peça a Deus com convicção, com certeza. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento de um lado para o outro. Então, Yeshua, ele está ao lado do Pai. Em Hebreus fala, entremos com confiança no Santo dos Santos, na Bet Hamikdash, num templo sagrado onde Yeshua está ao lado do Pai. Entremos com confiança porque sabendo que o que pedirmos a Yeshua, ao Pai através de Yeshua, será concedido. Não duvide. Não lance em dúvida se vai receber. Agradeça já antes de receber a bênção. Já faça culto de ação de graça em sua casa. Faça sacrifício de adoração. Sacrifício de jejum. Porque vós é um sacrifício vivo perante Adonai. Então, olha o que Yeshua ele fala. O que Yeshua declara de si quanto aos doentes. Em Salmo 103, versos 3, olha só o que ele disse. Eu sou o Senhor que te cura. Aleluia. Eu sou o Senhor que te cura. Em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. E Salmo 103, 3, ele fala, ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. O Eterno é quem nos cura. Claro que nós devemos ir ao médico, mas devemos ir ao médico dos médicos, consultá-lo primeiro. Porque Yeshua ele fala, eu sou o que te cura, eu sou o que te sara. Qual é a sua doença? Qual é a sua enfermidade? Yeshua irá curar. Yeshua irá restaurar. Não devemos abrir mão dessa segurança, dessa certeza e dessa convicção. O que foi prometido aos discípulos, aos servos do Eterno. Olha só, uma vez que fosse obediente, tudo depende da obediência. Tudo está conectado à obediência. O homem ia viver a vida eterna, foi colocada no jardim do Éden mediante a sua obediência. Era condicional a obedecer, a ser obediente. Olha só o que diz.
Guarda, pois, os mandamentos. Salmo, quando nós lemos, os mandamentos do Senhor refrigera a alma e restaura a alma. O Senhor afasta de ti todas as enfermidades. Deuteronômio 7, 11 a 15. Deus, ele afastará dos seus servos as enfermidades. Ele irá curar os seus servos, aqueles que estão doentes, que clamarem a Ele, que suplicarem a Ele, Ele irá curar. Isso é a palavra de Deus, que tem poder e que é fiel de toda aceitação que fala. Quando por motivos de desobediência secou a mão de Jeroboão, de que maneira foi ela restaurada? Olha só, em 1 Reis 13, 6. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor e a mão do rei lhe recolheu e ficou como dantes. Então tudo depende da pessoa. Se você clamar ao Senhor com favor, clamar a Ele misericórdia. O rei clamou, falou aqui com o homem de Deus, clame a Ele por mim, para que seja restaurada a minha mão como antes, como a outra. E foi restaurada. Quando você vai ao médico, você não conta a dor, você não conta o que está acontecendo com você. Mesma coisa é diante do Criador. Devemos participar a Deus, as nossas feridas, as nossas enfermidades. Muitas das vezes não somos curados porque nós não nos calamos perante o nosso Pai Celestial. Ele fala lá, Yeshua, pedi, dá-se-vos-á. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que corre, encontra. Aquele que persevera, será-lhe concedido. E Yeshua ainda faz uma analogia com o homem, o pai terreno. Vós, pai, sendo mal, sabe dar boas coisas ao vosso filho. Imagine o vosso Pai Celestial. Então devemos clamarmos a Deus. Não devemos nos acostumar, não devemos conviver com a enfermidade dentro de nós. Seja ela da alma, seja ela física, seja ela o problema em seu relacionamento, seja ela o problema com seu familiar, não pode conviver com o problema. O problema é para ser resolvido. O deserto não é para morar no deserto. O deserto é passagem. É local onde você tem experiência com Deus e sai para um momento de gratidão a Ele. Então aqui, sendo Miriam ferida pela lepra, como ela foi curada? Lá em Números capítulo 12, versos 13, diz: Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cure. Então é através de clamarmos ao Eterno, de falarmos com Ele, aonde é que é a dor. Não nos calarmos, não ficarmos tímidos diante do nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar, Ele é rico em cura. Que grave erro cometeu Asa quando esteve muito doente? Um erro que muitos
cometem, esse erro aqui é o que não devemos cometer. Segunda Crônica 16:12. No 39º ano de seu reinado, caiu Asa doente dos pés. Sua doença era extremo grave. Contudo, a sua enfermidade não reconheceu ao Senhor, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Esse é um erro, meus irmãos, que não devemos cometer. É esse erro que Asa cometeu. Ele caiu doente e ele não recorreu ao Eterno. Asa, ele preferiu recorrer primeiramente aos médicos do que primeiro ao Eterno. Então, não devemos cometer esse erro. Devemos recorrer primeiramente ao dono da vida, aquele que nos cura, aquele que nos sara, e depois aos médicos que foi concedido por Deus à humanidade. Mas não ir primeiro aos médicos e esquecer do seu Criador, porque assim o Eterno ficará triste. E o Eterno triste não é liberado a cura. Está escrito lá em, se eu não me engano, é Zacarias ou é Malaquias, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, olha só o que diz mais aqui. Como foi uma criança restituída à vida pelo profeta Elias? 1 Reis 17, 21 e 22. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. A alma está ligada ao espírito. Então a alma retornou para o menino através da oração de um homem de Deus, através da súplica. Então é necessário o quê? É necessário clamarmos, e clamou ao Senhor. Então muitas pessoas, ela vai a vários caminhos querendo a cura. Não, para. Yeshua falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não vá ninguém a não ser primeiro a Yeshua, a Jesus, para obter a cura, seja física ou espiritual. Não vá primeiro aos médicos, não. Os médicos você vai depois que orar ao Eterno. E aí sim, os médicos foi concedido pelo Pai. Mas confie, não de todo o coração nos médicos. Confie que Deus vai usar os médicos. Confie nisso. A sua confiança deve estar no Criador. Porque do Criador é que vem a palavra de vitória. Então aqui o que diz: como foi atendida a oração de Ezequias, que pedia o restabelecimento da enfermidade. Como foi atendida a oração de Ezequias, que pedia o restabelecimento da enfermidade. Em Isaías 38:5, vai e diz a Ezequias: diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos de vida. Então, meus irmãos, é necessário chorar. É necessário, para receber a bênção, chorar. Aleluia. Quando a criança recém-nascido, ela quer leite do seu pai, de sua mãe. Quando ela quer comida, ela faz o quê? Ela não sabe falar. Ela chora. Você tem chorado diante de Deus? Aleluia. Você tem chorado diante do seu pai? Para resolver a sua enfermidade?
Você tem chorado diante de Deus para ser restabelecido a sua saúde? Você tem chorado diante de Deus para curar o seu casamento? Para restaurar o seu casamento? Então, tem benefícios, tem cura, tem libertação que se exige chorar diante de Deus, chorar diante do seu Pai. Não é para se acomodar com o problema. É para clamar, chorar diante de Deus e a cura será dada. Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Aleluia! Essa é a convicção que devemos ter. Não devemos dobrar o joelho diante do problema, mas diante do seu Deus, diante do nosso Deus, a Ele se derramar, a Ele chorar, como fez aqui, ó. Olha o que diz: ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, a ele vida. Acrescentou a Ezequias mais 15 anos de vida. Você sabe por que muitas das vezes as pessoas não têm recebido a cura, não têm recebido as bênçãos? Porque não chora diante de Deus. Fica com vergonha, fica com timidez. Não faz que nem uma criança faz quando está com fome, quando está com sede do leite. Aleluia. Louvado seja Deus. A criança, quando mama o leite, aquela vontade. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Baruch Hashem, a internet voltou, hoje está muito estável. Chore diante do Eterno. Aleluia. Não tem muralhas que resiste diante do choro perante o seu Deus. Segunda Crônica, Primeira Crônica 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Ele falando inicialmente para Israel e hoje falando através para toda a nação, para todo o povo. Hoje ele fala para toda a humanidade. Então devemos clamarmos a ele, meus irmãos e amigos. Não devemos nos calar. E aqui Baruch Hashem, outra palavra boa, o que constituía grande parte do ministério de Yeshua. Matitiahu 4:23, percorria Yeshua toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Então, o que fazia Yeshua? Yeshua percorria todas as sinagogas, anunciando o reino de Deus dentro da pessoa. Yeshua, ele não pregava placa. Que Yeshua, ele pregava, a placa que Yeshua pregava era o reino do Pai dentro do ser humano. Yeshua não pregava denominação, não pregava religião. Ele pregava a libertação. Ele pregava Deus, o Pai, governando o ser humano. E curando toda sorte de doenças, de enfermidades entre o povo.
Então isso que tem que ter hoje o servo do Eterno. Ele tem que anunciar a mensagem do reino. Os discípulos de Yeshua, eu não estou preocupado de ser chamado israelita. Eu não estou preocupado de ser chamado cristão, evangélico, qualquer que seja. Eu estou preocupado em ser reconhecido como discípulo de Yeshua. Eu não quero estar ligado à placa, a sistema. Eu quero estar ligado a Carralo de lá do princípio, a Carralo que Jacó falou com José, de vocês será uma reunião de multidões de nações. Essa é a verdadeira Carralo, a verdadeira congregação. Que Yeshua falou, convém agregar outros povos a vocês. Em Efésios também 2 fala, e dos dois povos fará uma só nação. O discípulo de Yeshua não está preocupado em pregar igreja. Eu nunca preguei igreja em minha vida. E nunca preguei para ninguém ir para a congregação onde eu estava. Eu pregava às pessoas o reino de Deus. Para que o reino de Deus viesse na pessoa, as pessoas seriam libertadas, serão curadas. E continuo a pregar o reino de Deus. Porque eu pertenço ao dono do reino. Porque eu sou discípulo de Mashiach. Assim fazendo o que a profecia tinha cumprimento. Em Mateus 8, 16, 17, chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos, curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou nossa enfermidade e carregou as nossas doenças. Profetize, meus irmãos. Profetize, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Profetize no mundo espiritual que Yeshua levou a enfermidade sua. Reconheça e obedeça, seja grato. Agora, quando ele der a cura da enfermidade física ou espiritual, não vai atribuir a Baal, não. Não vai atribuir aos deuses, não. Como muitos ingratos faz. Mas reconheça-o como que te curou. Reconheça-o. Glorifique, dá glória a Deus. Então, o que Yeshua fazia estava nos profetas, profetizado, que sobre si levaria as nossas doenças, nossas enfermidades. Se ele levou, por que você quer reter a enfermidade que lhe faz infeliz? E Jeremias diz que eu sei os meus pensamentos para com vocês, diz o Eterno. Os meus pensamentos é de paz, de shalom. Shalom é 7 bênçãos, plenitude. Eu sei que é de alegria, que é de paz, que é de prosperidade. Por que você aceita o pecado? Por que você aceita a doença em sua vida? Não aceite não, porque Yeshua levou. Yeshua levou para o Hashem, né? Para o Hashem, bendito seja o nome do Eterno. No caso da cura da mulher enferma que tornou eficaz seu toque nas vestes de Yeshua, no Tzitzit de Yeshua. Em Lucas 8:48, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A mulher falou consigo mesma. Ela fez um plano. Ela premeditou, ela falou, se eu tão somente já tinha gastado toda a sua fortuna, já tinha muitos anos com aquela enfermidade, e aquela mulher de fluxo de sangue, ela era como imunda para a sociedade, porque era um fluxo de sangue que era um câncer. E ela, vendo Yeshua, a multidão ao lado de Yeshua, ela premeditou, ela falou, se eu
tão somente tocar no teu tissite, eu serei curada. O tissite tem a profecia, se eu não me engano, em Malaquias, diz que o Machia ia usar asas. Asas é tissite, que das suas asas sairia poder, sairia cura. E a mulher tinha o conhecimento das escrituras. E ela toca no tissite de Yeshua e é curada. Toque pela fé no tissite de Yeshua. Toca pela fé, porque antes as pessoas tinham que correr atrás de Yeshua. Hoje ele está acessível, hoje ele está mais acessível ainda. Ele está aí ao seu lado. Ele está ao seu lado aí. Toque pela fé, feche os olhos, toque pela fé. Eu serei curada, tocando no tissite de Machia. E será curada, e será curado seu filho, sua filha, mediante a sua fé. Confesse a ele primeiro os pecados e será curado das suas enfermidades. Essa é a convicção que temos que ter. Olha só o que diz. Essa mulher tinha 12 anos com fluxo de sangue. 12 anos. Ela tinha perdido todo o seu dinheiro. Já estava desreganada pelos médicos. Por isso que não deve confiar plenamente nos médicos, mas em Deus, naquele que te cura, naquele que restaura a alma. Olha só o que diz aqui, o penúltimo versículo para concluirmos esse shiur tão maravilhoso. Que notável milagre foi realizado pelos apóstolos pouco depois do Pentecoste. Vamos ver? Em Atos 3, 6 a 8. Pedro, porém, disse ao coxo: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Yeshua, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-se imediatamente os seus pés e até-lhes, e firmaram, e um salto se pôs em pé. E passou a andar e encontrou com ele num templo, saltando e louvando a Deus. Então, o que fez aquele coxo que estava na entrada do templo? Ele tomou posse da palavra de Pedro. Pedro falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Yeshua, o Nazareno. E o que fez aquele coxo? Ele tomou posse. Ele pulou, ele deu um pulo. Ele não ficou deitado esperando que Pedro botasse ele em pé. Ele não fez isso. Ele pulou e tomou posse e louvava a Deus e agradecia a Deus. Você tem feito isso? Tomado posse do que Yeshua já falou? Yeshua falou: aquele que clamar a mim, aquele que pedir, eu vou para o Pai. E tudo que pedires em meu nome será concedido. E Yeshua fala que havia naquela época uma viúva que clamava ao juiz dia e noite. O juiz não tinha um temor de Deus. E ela clamava ao juiz dia e noite. E o juiz, para resolver a causa dela, e o juiz não resolvia, ela continuava. O juiz ia para o trabalho, voltava, estava a viúva na porta do juiz. O juiz falou: vou logo liberá-la para ela não me oportunar mais. Pela insistência dela, pela perseverança dela, de clamar ao juiz todo dia: resolva a minha causa, resolva a minha causa.
E o nosso Deus, ele não vai resolver a nossa causa para ficar livre da gente. Ele vai resolver a nossa causa para nós continuarmos com Ele, continuarmos a exaltar Ele, continuarmos a agradecer a Ele, continuarmos a dar testemunho dEle. Tome posse da vitória. Tome posse antes de receber. Antes de receber, já tome posse da vitória. Olha o que diz. Que o dom, entre outros, Deus concedeu a sua Querrilá. 1 Coríntios 12, 28. A um estabeleceu na Querrilá, na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dom de cura, socorro, governo, variedades de línguas. Se você acreditar, meus irmãos, na palavra que está sendo ministrada aqui hoje, vocês receberão a cura, vocês serão curados, seja na vida espiritual, na sua vida física, né? No seu relacionamento, será curado, será restaurada a sua vida, será restaurado a sua alma, se você confiar através de Yeshua, através de Jesus, porque no nome de Jesus tem poder. Quando está doente, que privilégio cabe a todos os filhos de Deus? Vamos ver? Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e este faça uma oração sobre ele, e ungindo com óleo em nome do Senhor. Então vá ao seu líder, né? Clame a Deus, vai e peça para orar, e a cura virá, né? Porque isso foi dado já à congregação, a carral do Eterno. O poder já foi dado aos discípulos, aos servos de Deus para operar milagres. Agora, você tem que crer, você tem que acreditar, né? Que certeza de bênção é dada aos que pedem segundo a vontade de Deus. Tiago 5,15. Ora, a fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Então, o que irá acontecer, né? Que bênção vai acontecer depois da oração, depois que o servo clamar, né? A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, o restaurará a sua saúde, né? Então, meus irmãos, essa palavra que eu trouxe hoje para você, tome posse, né? Porque tudo depende de nós, não depende de Deus. Depende das nossas atitudes, de nós agir, de nós tomar posse do que Deus já deu para nós através de Yeshua, né? Cumprindo assim a sua promessa que ele fez a Abraão, que através de sua semente seria bendito as nações da terra. E nós somos benditos, porque Jesus, ele é judeu, e ele veio trazer cura para as nações. Ele veio trazer para restaurar o reino, né? Ele veio fazer assim, até filar uma oração, e assim concluir esse estudo, esse shiur tão maravilhoso, que todos sejam abençoados. Eterno Deus, em nome de Yeshua Mashiach, eu agradeço ao Senhor por a oportunidade de levar essa palavra de poder às pessoas que estão assistindo, que hão de assistir, que elas venham ser impactadas, que elas venham ser libertadas, que elas venham ser curadas das suas doenças físicas e da alma, que sejam assim restaurada a alma delas através de Yeshua. E quando elas vierem a ser curadas, que venham ser gratas
ao Senhor, que venha retribuir a cura não a santos, não a pedra e nem pau, mas venha retribuir ao Senhor, ao Deus vivo de Israel. Que elas venham ser curadas, que essa palavra que é viva e eficaz, como diz lá em Hebreus, venha fazer um reboliço na vida de quem ouvir. E que venha a ser, assim, purificadas, que venha a ser restabelecido o casamento, que venha a ser restabelecido a amizade, que venha a ser restabelecido a cura da alma e da matéria. E assim, Pai eterno, que essas pessoas sejam abençoadas, não por mim, mas pelas palavras que saíram de meus lábios, que não são minhas, mas do Senhor. Que elas sejam abençoadas em nome de Yeshua, que sejam profetizadas no mundo espiritual, que as brahá do eterno, que venha dos céus sobre a vida delas, que venha sobre a casa delas, que venha sobre a família dela, que venha sobre o bairro dela, em nome de Yeshua, a Machia, Jesus, o Messias. Amém, amém e amém. Que vocês sejam abençoados, em nome de Yeshua, o verbo da vida. Até mais. Shalom, shalom. Rapaz, você vê que luta, hein?